informação, ligando o campo à cidade, do agronegócio às ações sociais, isenção e seriedade, mostrando tudo o que acontece nos setores do meio rural, pecuária, agricultura, novidades em geral. De manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem no seu dia, de manhã bem cedinho, essa é a sua companhia, Grande FM Rural. Comece bem o seu dia. Apresentação: Cícero Faria. Bom dia, produtores rurais, bom dia, ouvintes da 92. Estamos chegando com o programa dessa terça-feira, dia 24 de outubro, levando para vocês os seguintes destaques. Supremo derruba liminares e reconhece demarcação de terras indígenas em Paranhos. Valor bruto da produção de Mato Grosso do Sul perto de 28 bilhões. Damalha reeleito na presidência do Sindicato Rural de Dourados. Marfrig reabre 5 frigoríficos, um aqui no estado. 2 fazendas de Mato Grosso do Sul estão na lista suja do trabalho escravo, uma de Dourados. Amigo agricultor, a cada nova safra surge um novo desafio. A Agrojangada está ao lado do produtor com uma equipe de consultores capacitados com as melhores soluções técnicas para a sua lavoura. Fertilizantes, sementes defensivos, do plantio à colheita, os melhores produtos é com a Agrojangada. Agrojangada, lojas em Itaporã, na saída para Maracaju, 3451-5400. Dourados, na Marcelino Pires, 6027, fone 3410-5400. E na Viraí, na Rua Brasil, 1110, fone 3461-2096. Agrojangada, ao lado do produtor. O que a meteorologia nos reserva hoje? Confira. A terça-feira na região de Dourados começa com sol, porém as nuvens aumentam de manhã. Esse período de tempo parcialmente nublado pode causar pancadas fracas de chuva à tarde e à noite. Você sabe que o leite é fonte de cálcio, vitamina B2 e B12, vitamina A, vitamina B6 e minerais, fósforo, potássio, zinco e magnésio. É um alimento importante desde o nascimento até a fase adulta, indispensável na sua vida. Por isso, para o seu dia a dia, prefira o Leite Cambi, um produto puro, sem conservantes, produzido em Dourados. O Leite Cambi é saúde em sua mesa. Fone 3424-1213. Ouça agora as cotações agropecuárias. O mercado fechou ontem com esses preços. O frigorífico Brasil Global de Guia Lopes da Laguna pagou R$ 130 pela arroba do boi gordo à vista. O friboi de Ponta Porã voltou às compras, pagando R$ 134 pelo boi com 30 dias. Pela arroba da vaca gorda, Brasil Global ofereceu R$ 122 à vista e o friboi R$ 124 a prazo. No disponível em Dourados, saca de milho a R$ 21 e a de soja a R$ 61, informou a GD Corretora. O dólar comercial fechou ontem valendo R$ 3,23 para a venda. Tudo que se planta dá nessa terra, fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor. Semembarra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura, tem na Semembarra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroceres, lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselém, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. As notícias do campo estão chegando para deixar você bem informado.
A Polícia Militar prendeu no domingo, em Coronel Sapucaia, um vigia de 25 anos que transportava 225 quilos de carne furtados do frigorífico Frignam, de Amambai, onde ele trabalha. O autor estava com o produto em uma caminhonete Toyota Hilux e disse que levaria a carne para presentear os avós de criação. Durante patrulhamento na Vila Industrial, os policiais abordaram a caminhonete para verificação e encontraram 10 caixas de carne com a marca do frigorífico. Uma delas era de fraldinha e as demais de lombinho. O agricultor Lúcio da Malha foi reeleito domingo para mais um mandato na presidência do Sindicato Rural de Dourados. Com um colégio eleitoral formado por pouco mais de 400 filiados, a chapa única foi eleita com cerca de 200 votos, que eram os produtores rurais aptos para votar. O fato de apenas uma chapa ter sido inscrita para essa eleição demonstra que o trabalho da atual diretoria recebeu a aprovação dos filiados e que nossa filosofia deve ter continuidade, observou o da Malha. A chapa eleita nesse domingo tem como presidente o Lúcio da Malha, como vice Ângelo Ximenes, como primeiro tesoureiro Gilberto Nishioca, como segundo tesoureiro José Tarso Moro da Rosa, primeiro secretário Paulo César Barbosa Vieira e como segundo secretário César Dirings. Os suplentes da diretoria são Maico Araújo de Oliveira, Vanderlei de Azambuja, Alexandre Decian Zanon, Denis Augusto da Silva, Pedro Luiz da Costa e Domingos Venturini. O Conselho Fiscal será composto por Gilberto Bernardi, Ayrton Estropa Garcia e Arno Guerra. O delegado representante será Lúcio da Malha, que terá a missão de representar o Sindicato Rural de Dourados nas votações na FamaSul e na Confederação Nacional de Agricultura e Pecuária. Pescador de 56 anos foi preso e multado em R$ 4.400 no sábado após ser flagrado com carga irregular de 116 quilos de peixes. O flagrante aconteceu durante fiscalização da Polícia Militar Ambiental na BR-262, em Água Clara. O pescador, que mora em Valparaíso, em São Paulo, não apresentou comprovação da origem do produto que estava acima da cota permitida, o que é crime. Para os policiais, o infrator disse que não tinha licença para pesca e contou que havia capturado os peixes nos rios Aquidauana e Miranda. O pescado foi doado para instituições filantrópicas. O crescimento de 9,5% no rendimento total das lavouras deve contribuir para elevar o valor bruto de produção, o VBP, da agropecuária de Mato Grosso do Sul para 27 bilhões e 900 milhões de reais. O montante é 2,3% superior ao do ano passado, de acordo com a estimativa referente a setembro, divulgada pela Secretaria de Política Agrícola do Ministério da Agricultura. A renda estimada nas lavouras mato-grossenses do Sul é de 18 bilhões e 500 milhões, avanço de 1 bilhão 699 milhões no comparativo com 2016. O resultado deve ser puxado pela alta no VBP da cana, que tem previsão de 5 bilhões e 200 milhões de reais, índice 42% superior ao de 2016. Já a soja, responsável por 46% do rendimento das lavouras e 31% do VBP do estado, terá ligeira queda. O rendimento do grão cairá para 8 bilhões e 600 milhões estimados em 2017. O VBP do milho, que representa o terceiro maior para as lavouras do estado, também deve encolher quase 15% para 3 bilhões e 200 milhões de reais. Para a pecuária, é projetada a queda de 9,5% dos rendimentos, saindo de 7 bilhões e 600 milhões para 6 bilhões e 900 milhões. Com exceção da carne suína, que deve apresentar crescimento de 10%, avançando para 579 milhões e 600 mil, os demais produtos apresentaram redução em Mato Grosso do Sul. Em 2015, a Marfrig, segunda maior empresa do setor de carnes no país, fez um plano e iria encolher para voltar a crescer apenas por 2018. Mas a Operação Carne Fraca da Polícia Federal, que abalou seus concorrentes, e a crise na JBS anteciparam seu projeto. Enquanto outras empresas encolheram, a Marfrig acaba de reabrir 5 frigoríficos para praticamente dobrar sua produção. A Marfrig voltou a operar nos municípios de Nova Chavantina, Mato Grosso, Pirenópolis, Goiás, Paranaíba, Mato Grosso do Sul, Alegrete, Rio Grande do Sul e Ji-Paraná, Rondônia.
A companhia começou 2017 com capacidade de abate de 170 mil cabeças de gado por mês. Com a expansão, calcula que terminará o ano com uma produção de 300 mil cabeças. A estimativa de geração de empregos é de 4.500 vagas. Parte da ampliação da capacidade corresponde a um resgate de 5 fábricas que haviam sido fechadas em 2015, no momento de baixa oferta de gado gordo. O Supremo Tribunal Federal cancelou liminares que suspendiam a homologação de terras indígenas em Paranhos. Fazendeiros alegavam que as áreas eram usadas de forma produtiva desde 1923 e não eram ocupadas pelos povos tradicionais, os índios, até serem invadidas por eles em 2001. Produtores pediam que os atos administrativos da União fossem travados até que a Justiça Federal julgasse em definitivo a ação declaratória que tramita na Vara de Ponta Porã. A situação envolve as fazendas Polegar, que teve 1.573 hectares demarcados, São Judas Tadeu, 3.804 hectares, Porto Domingo, 760 hectares e Potreiro Corá, 444 hectares. Os donos haviam conseguido decisões provisórias favoráveis em 2010, quando o ministro Gilmar Mendes era presidente do Supremo Tribunal. O caso, porém, foi analisado pela ministra Rosa Weber, que tomou decisão diferente. Ela entendeu que os mandados de segurança não poderiam ser concedidos com base em suposições, mas é preciso demonstrar a existência de direito real e certo que tivesse sendo desrespeitado. A ministra sustentou que a competência para demarcar as terras indígenas é do governo federal e não do legislativo, como queriam os proprietários. A União deu início aos procedimentos para demarcar as margens do Rio Formoso na Ilha do Padre, em Bonito, município que tem forte apelo turístico. A medida, a princípio, não deve afetar o funcionamento do balneário que existe no local e vai permitir o livre uso do espaço considerado público em algumas situações. De acordo com o superintendente do Patrimônio da União em Mato Grosso do Sul, Mário Sérgio Sobral Costa, a lei determina que uma margem de 15 metros das ilhas e rios localizados na faixa de fronteira pertence ao Brasil, como é o caso de Bonito. Ele explica que é como se fosse uma calçada, onde as pessoas não podem ser impedidas de transitar. Porém, é preciso fazer todas as medições para saber exatamente até onde vai esse limite, existindo para isso o processo de demarcação. O acordo entre o governo de Mato Grosso do Sul e a JBS será capaz de manter as condições necessárias à preservação das suas operações, conforme nota da empresa. Abates e compras de gado estão paralisadas desde a quarta-feira passada, quando a Justiça decretou o bloqueio de 730 milhões de reais em bens da companhia. Gestores da rede de frigoríficos se reuniram com representantes do Legislativo, do Governo do Estado, do Ministério Público Estadual, Pecuarista e dos trabalhadores. Ficou acertado que a JBS devolverá aos cofres públicos os valores recebidos a título de pagamento do que deixou de investir em contrapartida ao benefício fiscal que ganhou do governo. Além disso, a empresa se comprometeu a manter os empregos dos 15 mil colaboradores e comprar animais a partir de hoje, quando serão retomados os abates nos seus 7 frigoríficos. Em troca, o governo desbloqueará parte do montante sequestrado pela Justiça. A verba ainda será definida por ambas as partes. 2 fazendas de Mato Grosso do Sul estão no cadastro de empregadores que tenham submetido pessoas ao trabalho análogo ao escravo, chamada de lista suja. De acordo com a publicação, são 10 vítimas aqui no estado. A lista foi divulgada pelo Fantástico da TV Globo na noite de domingo. O documento aponta que diligências do Ministério do Trabalho flagraram 6 pessoas submetidas ao trabalho escravo na Fazenda São Luís, em Aquidauana, e outras 4 na Fazenda Santo Antônio, em Dourados. No primeiro caso, o empregador é Edivaldo Zagato. O Ministério identificou o crime em 2016. A propriedade não estava na primeira lista suja divulgada este ano, em março. Já a Fazenda Santo Antônio estava na relação anterior. A empregadora é a prestadora de serviços e comércio de madeiras Benites, cuja irregularidade foi flagrada em 2014. A nova atualização da lista suja contém 131 nomes. A relação de março desse ano trazia 82 empregadores.
A lista suja divulgada agora é a primeira desde a publicação da portaria, que estabeleceu novas regras para a caracterização de trabalho análogo ao escravo. Segundo a norma, para que seja considerada jornada exaustiva ou condição degradante, é necessário que haja privação do direito de ir e vir. O Programa Brasileiro de Logística Reversa de Embalagens Vazias de Defensivos Agrícolas acaba de atingir um grande marco. 450 mil toneladas do material foram encaminhadas para a destinação ambientalmente correta desde o início do funcionamento do sistema Campo Limpo em 2002. Isso equivale ao peso de 75 mil elefantes. O Brasil é líder e referência mundial no setor e o sistema Campo Limpo tem servido de exemplo para muitos países. Esse resultado é proveniente do engajamento de todos os elos da cadeia produtiva, agricultores, fabricantes e revendas com apoio do poder público, que cumprem com suas responsabilidades compartilhadas, fazendo a agricultura brasileira mais sustentável e contribuindo com um mundo melhor para as futuras gerações, destacou o João César Rando, presidente do INPEV, o Instituto Nacional de Processamento de Embalagens Vazias. A Sementes Cepad é uma empresa do ramo de sementes de pastagem, atendendo Dourados e todo o estado com ótimos preços e condições de pagamento. A Cepad tem variedades de braquiárias Marandu, Piatã, Decumbens, MG4, MG5 e também os pânicos Aruana, Maçai, Mombaça e Rusizienses com ótimo preço e prazo para pagamento, com entrega imediata na sua propriedade rural. A Cepad é revendedora autorizada das sementes Alvorada, associada à Embrapa e à Unipasto. Sementes Cepad, Weimar Torres, esquina com Benjamin Constant, antiga Sementes Fandango. Fones 3422-3362 e 99972-1541. Fale com Celso ou Vinícius. O nosso convidado na sala de visita traz para você boas informações. Exportação de frutas tem destaque em feira na Espanha. Com o objetivo de aumentar o comércio bilateral e atrair investimentos para setores chaves do agronegócio brasileiro, a exemplo do setor de fruticultura, o secretário executivo do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, Elmar Novak, viajou à Espanha em missão oficial. Novak participou da abertura da feira Fruit Attraction 2017, uma das principais portas de entrada do mercado europeu de frutas e vegetais. O Brasil é o terceiro maior produtor mundial nesse segmento, depois da China e da Índia, mas exporta apenas 2,5% do que produz e ocupa a 15ª posição no ranking de exportação de frutas. Segundo Novak, a expectativa é que o país dobre a produção em 5 anos e aumente em pelo menos 50% o volume de exportações em 3 anos. Queremos, dentro de 3 anos, aumentar em 50% as exportações brasileiras, então queremos aumentar a nossa participação no mercado internacional. Temos um potencial tremendo para isso e vamos estimular o setor. Durante a abertura do evento, Novak destacou o trabalho do Brasil na preservação do meio ambiente, indicando que 65% do território nacional ainda é coberto por vegetação nativa. O Brasil sabe o papel que desempenha em relação à segurança alimentar, produzindo alimentos saudáveis para o Brasil e para o mundo. É hoje um grande produtor de alimentos e sabe também o papel que desempenha na preservação do planeta. Cabe lembrar que 65% do território brasileiro está coberto de vegetação nativa. Esse é um patrimônio inestimável. O que nós queremos é que o mundo reconheça esse esforço brasileiro. De acordo com o secretário, aumentar a participação do segmento na balança do agronegócio ajudará a atingir a meta do Ministério de elevar a participação brasileira no agro mundial de 7% para 10% em 5 anos. Para o Momento Agro, Diogo Neves. Trator tem de várias cores, mas só um garante menos trocas de óleo, custo de manutenção até 55% menor, alta reserva de torque e economia de até 11% de combustível. E o apoio da melhor rede de concessionários do país. Sabe que trator é esse? O verde John Deere. Não é só a cor que faz a diferença num trator. Comide Máquinas, revendedora John Deere para Dourados e região. Rua Aziz Hasselem, 361, Vila Popular. Telefone 2108-4455. Tudo que se planta dá nessa terra fértil regada a suor, que recebe a semente sempre a melhor.
Sêmen Barra é garantia do plantio até colher a produção, com gente que conhece e sabe cuidar do seu chão. Sementes, fertilizantes, defensivos agrícolas, soluções para a agricultura tem na Sêmen Barra. Distribuidor exclusivo Sementes Agroséries. Lojas em Dourados, fone 3489-1248 e em Carapó 3453-1133. Agradecendo a sua companhia, desejamos a todos uma ótima terça-feira e marcamos um novo encontro amanhã às 6 horas, se Deus quiser. E nos canais da Grande FM no Facebook e no YouTube, vocês podem assistir ao nosso programa. Bom dia, Dourados. Bom dia, região.